Então vamos lá. Você tem a letra I, porque ela não é a mesma da internet. Porque isso aqui é PIB de Campo Grande, né, gente? Então vamos lá. Vamos cantar. Cante conosco assim, ó. Avivamento, vem nos mover, é o que pedimos. Revela o teu querer, algo glorioso está por vir. Uma mudança vai acontecer, um movimento vem sobre nós fazer. Algo glorioso está por vir. Você acredita? Então vamos lá, vamos juntos. Luz que vence a escuridão, montes não resistirão. No horizonte aponta, Eu creio. algo novo vindo. Os gigantes cairão, a nós não abalarão. Tremem todos se verão, algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Agora você vai fazer essa oração comigo assim, ó. Rompe as cadeias e todo o grilhão, e as fortalezas não te impedirão. Algo glorioso está por vir. Tu és poderoso para nos restaurar. Livra das sombras e nós vem transformar. Algo glorioso está por vir. Você já aprendeu? Vamos lá. Luz que vence a escuridão, montes não resistirão. Horizonte apontado, algo novo vindo. Os gigantes cairão, a nós não abalarão. Breve todos se verão, algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Se você ainda não entendeu, eu quero dizer uma coisa pra você. Vai acontecer independente da sua e da minha vontade. Então nós vamos juntos. Eu já posso ver neste lugar santo avivamento a nos alcançar. Eu já posso ver neste lugar a nos alcançar. Oh, eu já posso ver, sim, neste lugar, liberdade e força a nos alcançar. Oh, eu já posso ver, sim, neste lugar, provisão e bondade a nos alcançar. Oh, eu já posso ver, sim, neste lugar, teu poder cura a nos alcançar. Oh, eu já posso ver, sim, neste lugar, alegria e paz, alegria e paz. Luz que vence a escuridão, montes não resistirão. No horizonte aponta algo novo vindo. Os gigantes cairão, a nós não abalarão. Breve todos se verão, algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Um novo tempo temos, algo novo vindo, renovação. Nós um novo tempo. Fala assim comigo, ó.
renovação da nossa mente. Um novo tempo, vemos algo novo. Mais uma vez, renovação, nossa mente. Um novo tempo, vemos algo novo vindo. 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 Algo novo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é grande. Ele é poderoso. E por causa dele nós estamos aqui. E vamos declarar que Ele é grande, poderoso. Gente, eu não consigo pular aqui, que esse negócio balança. Não posso. Celebrarei a Ti, cantarei louvores ao Teu nome. Oh, 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 oh. Celebrarei a Ti, bendirei Teu santo nome. Que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a criação revela o Teu poder. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a criação revela o poder. Agora, 1, 2, 3, vai! Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. De toda a glória. Oh, 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 oh. Agora você aprendeu, canta com a gente. Celebrarei a Ti, cantarei louvores ao Teu nome. Oh, oh, yeah, yeah. Celebrarei a Ti, bendirei Teu santo nome. E aqui nós podemos contemplar parte dessa criação. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a criação revela o Teu poder. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a criação revela o Teu poder. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. De toda a glória. De toda a glória. O Senhor é digno. O Senhor é digno de ser exaltado. Ô, gente, eu vou sair daqui igual o pastor Carlos. Magrinha. Ah! Glória a Deus. Que bênção, gente. Aqui, ó. Não é não, pastor? Olha lá. Ó, o pastor tá tirando um. Vamos lá. Já foi, Vitor. Vamos lá. Já foi. Mudou a minha Ô, gente, sorte. pai de filho é isso aí, né?
faz parte. Quando não vi saída, tu és Deus, eu sou teu, pra negar o teu poder. Entregue sua adoração. Mesmo em meio ao medo, Ele vê você, querido. correu ao meu Ele sabe, Ele te conhece, Ele te criou. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto. Tenho um novo canto. Porque Ele é Deus, Ele muda. Ele transforma sim. Quem sou eu pra negar o teu poder? Nós rendemos a adoração. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, Toda glória. glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, Entregue a sua adoração. Entregue as suas aflições. Ele é com você. toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós ainda estamos nesse espírito de adoração ao Senhor. Nós estamos ainda nos acomodando, alguns se conhecendo, mas já estamos percebendo a vontade de Deus nesse lugar, amém? Eu queria nesse momento que você primeiro se acalmasse, respirasse fundo, todo mundo se alimentou.
Agora a gente vai se alimentar também espiritualmente com a palavra, com o pregador da noite, o nosso pastor. Mas antes desse momento, eu queria continuar esse ato de adoração da seguinte forma. Os irmãos sabem que todo o trabalho da igreja, todo o trabalho para o reino de Deus, ele é espiritual. Mas é como Jesus ensinou. Ele orando por nós, em João 17, ele ensinou para a gente o quê? Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém, irmãos? E porque estamos no mundo, temos que lidar com os desafios que acontecem nesse mundo, não é verdade? E é por causa desses desafios, dessas lutas, que eu queria encorajar você nesse momento a, de alguma forma, contribuir na casa do Senhor, só que agora de forma aqui externa, né, num retiro. E nós vamos então dar oportunidade, você que Deus tem tocado no seu coração, talvez você queira até mesmo já dar o seu dízimo, não sei, ou contribuir com uma oferta do coração, que Deus tem colocado no seu coração, para apoiar o trabalho da juventude, o trabalho da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E caso você então esteja percebendo a necessidade de fazer essa contribuição, e assim adorar ao Senhor com a sua generosidade, com a sua obediência, a gente vai colocar a informação da contribuição aqui, ao meu lado, para quem consegue ver, e também no grupo do retiro, para quem está atento aí também no grupo do retiro. E nós vamos cantar mais um pouquinho. Enquanto a gente canta, a gente vai dar esse tempinho para você orar, adorar o Senhor e adorar também com também o seu recurso, o seu bem, e assim consagrar a sua vida ao Senhor. E isso é uma prática da igreja, obviamente. Temos aqui visitante, não se sinta constrangido a fazer, mas também não é impedido. Então é um momento de liberdade na presença do Senhor. Então nós vamos cantar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e você vai pensar, vai orar, vai colocar diante de Deus, vai orar pela juventude, vai orar pela Primeira Igreja Batista de Campo Grande, vai orar pela liderança, e aqueles que Deus então direcionou podem fazer a sua contribuição. Tu és Deus. Eu não sei a letra. Amém, glória a Deus. Agora sim, nós vamos orar para consagrar os nossos bens e vidas no altar do Senhor, e já também orar pelo pregador da noite. Queria chamar o pastor Carlos para vir aqui à frente assumir sua posição. Queria chamar também o pastor Mateus para fazer essa oração, que está conosco, orar consagrando os nossos bens, nossas vidas, e orar pelo preletor da noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos proveu tudo naquela cruz que fôssemos necessitados, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pelos bens, pelas vidas consagradas na Tua presença nessa noite, para que haja mantimento na casa, para que haja a progressão desse projeto ministerial com os jovens e adolescentes, que através desse ministério muitos outros
jovens venham a dar graças ao Deus. Mas nessa noite nós te pedimos, ó Pai, que não nos falte o alimento da sua palavra. Use poderosamente a vida do teu servo, como sempre tem usado no nosso meio, ó Pai, para que através da vida dele, nós possamos ser profundamente impactados com a verdade do Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar Cristo Jesus crucificado e sermos impactados pela tua mensagem nessa noite. Use a vida do pastor Carlos, ó Pai, como sempre tem feito. Glorifica o teu nome através da vida dele, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. As crianças vão seguir a Raquel aqui, ó. A Raquel está levantando o cabo. Vamos que hoje a gente esqueceu de orar por elas, mas tá orado em nome de Jesus, né? Então, elas vão saindo e o pastor Carlos vai se posicionando aqui. Deixa a turminha sair para o culto tranquilo. Vai ser bênção, tia Raquel e o pessoal preparadíssimo aí para... Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bênção, viu? Eu estava lá na cozinha, pensei que o cardápio era vocês, estava assando todo mundo lá, eu falei, gente, tremendo negócio na cozinha lá, no refeitório. Eu entrei lá, todo mundo suando, falei, o motivo ali é porque a comida não esfria, né? Aí quando eu entrei aqui, meu irmão, tomei aquele impacto, falei, o céu existe, meu irmão, o céu existe. Se alguém tem dúvida, entra aqui para adorar, que o clima aqui é benção. Amém, Rei? Parabéns, quem deu a ideia de ficar aqui, Deus seja louvado. Deus, a Raquel estava ficando magrinha igual eu ali, ó. Perdeu calorias que só Jesus na causa. Gente, vocês estão gostando? Digam amém. Amém. Olha, o nosso retiro vai trabalhar essa ideia do algo novo, não é isso que tudo se fez novo. E como pastor que ensina teologia sistemática, terminei agora o mestrado na teologia sistemática, né? Fiz um de Novo Testamento e terminei a minha teologia sistemática lá, o mestrado. Eu fiquei feliz de poder fazer isso, porque a gente leciona a soteriologia e para lecionar isso tem que estudar. Os temas são complexos, são divisivos, né? Desde Pelágio, né? desde Agostinho, né? Depois os temas de Calvino e Armínio, a igreja se dividindo e continua subdividida em correntes, os clássicos, né? E tal, aí você vai estudar Ordo Salutis. O Henrique liga para mim, pastor, vamos fazer Ordo Salutis. Eu falei, com jovens, tem certeza? Tem. Amém. É hora da gente começar a entender o que aconteceu conosco. Nós somos salvos por quê? Como é que a salvação foi proferida por Deus? Quando ela acontece? Ela acontece quando eu faço alguma coisa, quando eu vou até Deus e digo, socorro Deus, e pronto, Ele me ajuda, é assim que vai. Sou eu que sou a causa, eu sou o motivo, Deus é a origem. Como é a Ordo Salutis, latim, ordem da salvação? Vamos trabalhar hoje, né, eleição, chamada eficaz, depois regeneração. O que é isso? Novo nascimento, como eles processam? Santificação, eu tenho uma parte, Deus faz outra, não, só Deus que fez, como opera, está em andamento, depois justificação, glorificação. Quando estudamos esses assuntos, parece que eles são técnicos, né? Eu vou para a sala de aula lecionar, o pessoal entra lá e quer falar sobre salvação, Rafael, como se fosse matemática. Eu falei, não é, filho, nem física, né? É um conceito espiritual, altamente histórico, sim, você vai ter um ponto de história, porque vai ser interpretado neste tempo, mas é doutrina bíblica. Nós precisamos olhar para a Escritura e procurar entender o que ela diz. Então, se hoje você sentir falta de conceitos de autores de grandes teólogos, eu sentir falta de eu ficar, ora falar de uma corrente, ora de outra, eu não vou nessas correntes, não vou pegar muito nas linhas, não. Eu vou procurar tratar da doutrina como ela está na Bíblia. Será puro, será simples, será mais claro. Obviamente que você quererá e desejará amanhã que o pastor se posicione sobre algumas correntes. Eu farei em momentos oportunos, em horas que eu possa pregar de 2 a 3 horas com você, ou a gente ter pelo menos um EBD de 3 a 4 horas, a gente consegue discutir isso. Mas aqui hoje, me deram 40 minutos, eu estou achando que vai ter que ser 30, porque já são 9h10, aí estou preocupado, o pessoal já está dormindo aí, ó. Então a minha preocupação hoje é que eu não tenho o tempo necessário para fazer um pacote completo, como eu acho que poderia ser feito. Mas eu quero fazer o basicão com uma certeza. Você vai sair daqui entendendo a primeira parte da doutrina da salvação, que é o que nós chamamos eleição. Eu não vou usar eleição como título, eu vou usar a chamada eficaz da parte de Deus, que é eleição e o chamado eficaz, chamado irresistível, aquele que você realmente responde, porque Deus é que fez.
como ele se processa. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Quem crê, diga amém. Então fica de pé em nome de Jesus. Vamos pegar a sua Bíblia, o seu celular, só para você printar aí no seu celular. Abre, printa e depois guarda, para você lembrar o texto, porque vai ser muito importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vi em retiro, nenhum retiro dos meus 55 anos de vida, alguém pregou sobre eleição. Nenhum que eu fui. Retiro que eu fui é tudo coach, né? Vamos para cá, vamos para lá, não sei o que lá e tal. E fica aquelas palavras para você vibrar. E vamos com Josué, vamos não sei o quê. É quase sempre o Novo Testamento. Fogo na muralha, faz isso, faz aquilo. A vida inteira eu venho desse retiro. E o camarada, nosso pastor, faz doutrina da eleição. Eu falei, esse cara está tirado mesmo, mas tá bom. Vai dar tudo certo, vocês vão gostar. Por quê? Porque vocês vão ver que o assunto é para nós hoje. É para a igreja de hoje. E você vai entender muito mais sobre quem você é. Como Deus faz com que você seja, como Deus fez essa grande obra. Porque Ele fez. Você pode não saber, mas Ele fez uma grande obra na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler de 3 a 6. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, você fica à vontade para acompanhar na sua versão. Você vai encontrar uma ou outra palavra diferente, mas não se assuste. O conceito será o mesmo. Efésios 1, de 3 a 6. Pula só os 2 versículos da introdução da epístola e vamos direto para o conceito do início da doutrina, onde ele fala da eleição. Efésios 1, de 3 a 6. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo. Repita. Isso é muito importante, é onde a cena acontece, é onde a origem do que a gente vai pregar aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Repita. Essas são 2 palavras que você precisa guardar. Isso é um ensino bíblico, foi o Espírito Santo que nos deu. E quando eu começo a ler com este olhar, eu já começo a entender que tem algo aqui que eu não compreendo. Não é matéria de futuro. É uma matéria que aconteceu comigo no dia em que eu me converti. É um projeto muito antes de você existir. Em que ele diz, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos o quê? Vamos lá? Santos. Deus não só elege as pessoas, como ele diz como elas vão ser. E na verdade, ele produz uma geração regenerada, dizendo como ela tem que ser. E você vai ver isso pela regeneração. Isso é lindo. 5, nos predestinou para ele. Repitamos? Nos predestinou. Agora veja, qual é o propósito aqui? Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O objetivo maior e o resultado disso aponta para um lugar. Não é para que eu seja exaltado, não é porque eu sou bom, ou não é porque eu estava então perdido e agora serei eu glorificado, não. É para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? Em Jesus, seu Filho amado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na nossa vida, e muito obrigado porque desde o dia, Deus, que passei pela conversão, pelo batismo, e entendi a doutrina da eleição, Deus, eu sou um crente muito mais seguro, muito mais confiante no Senhor, e sei que o Senhor é um Deus soberano e poderoso para terminar a obra que o Senhor já começou na minha vida. Eu te louvo por essa compreensão e peço que muita questão que ainda não tem esta mesma compreensão, a recebam hoje, por obra santa do teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. A igreja diz, que Deus te abençoe, pode sentar-se. Nós somos de uma geração que exalta a decisão humana. Nós somos de uma geração muito focada naquilo que muito antigamente chamava de pelagianismo, né? Eu faço, eu aconteço, eu decido. A geração coach, são mais os arminianos, muito mais progressistas do que teólogos, né? Eles vão dizer assim, você pode, você faz. Você vai ser o que você quiser ser. Já ouviu isso? Você vai ser o que você quiser ser. E quando nós vamos ouvindo esse tipo de coisa, que tem muito mais a ver com este tempo, com a nossa cultura, do que com o evangelho, com a graça de Deus revelada ao homem, eu percebo que a gente trabalhou uma ideia de autonomia espiritual, entenda, autonomia espiritual, coisa que Deus não nos deu. Nós não temos isso. Nós só nascemos espiritualmente porque Deus decidiu fazer essa obra em nós e fez isso quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Ninguém estava disposto. A oração de Jesus na cruz é o maior projeto de Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Efésios 1 não começa com o homem. Efésios 1 não é Adão batendo na porta de Deus pedindo: socorro, pai, conserta a bobagem que eu fiz e me ajuda. Não. Efésios 1 começa com a ideia de que Adão pecou, está escondido, tem medo. Deus vai e fala assim: Adão, Adão, onde você está? Onde você se meteu? E ele fala: Senhor, a mulher que tu me deste. Botou a culpa em Deus e logo botou na mulher. As mulheres têm que protestar isso aí, viu? A culpa na minha casa sempre é da minha mulher, porque ela manda em tudo também. Quando eu penso num texto lindo como Efésios 1, o que eu estou entendendo aqui? É Deus buscando o homem em Cristo. Você não vai encontrar uma vez na Escritura que a solução espiritual, nenhuma vez na Escritura que a solução espiritual é um homem tentando ir buscar Deus, a espiritual. Estou falando de encontros, existem muitos encontros, os cegos, a mulher do fluxo de sangue, são obras de fé. A gente vai trabalhar esses dois encontros distintos aqui. Estou falando do resgate espiritual, é Deus que faz. Estude a Bíblia toda, seus 66 livros, conheça a história do Evangelho, e você verá que o tempo todo a mudança espiritual só acontece quando Deus faz. É Deus vindo ao encontro do homem. O primeiro ensino dessa noite é o tema, o chamado eficaz da parte de Deus, é que a salvação começa em Deus. A salvação começa em Deus, passa pela cruz, ela é oficialmente passada pela cruz, mas alcança o coração do homem por obra sobrenatural do Espírito. E são nessas três dimensões que eu tenho para você uma palavra para dizer. Primeiro, a eleição é uma iniciativa soberana de Deus. E quando você perguntar para o seu pastor, se o pastor é arminiano ou calvinista, eu vou dizer assim: soberanista. Você vai perguntar: o senhor é do arminianismo ou do calvinismo? Eu sou do cristianismo. Quando você começa a entender a doutrina de fato da eleição, você percebe que ela está faltante, tanto em uma corrente quanto em outra, e até nas outras que ainda estão sendo construídas, há muita coisa a faltar. Eu vejo que a eleição, irmãos, não é um trilho que anda sozinho. Eu fico pensando quando você vê um trilho de trem andando, com duas, como é que chama? Duas linhas, para o trem andar. E nós chamamos aquelas duas linhas de trem de trilho, é um caminho. Mas você não consegue chegar com aquele trem no seu destino somente com o trilho. Consegue, irmãos? Então, quando nós olhamos para o homem indo na direção de Deus, eu vejo exatamente o que eu entendo. O Senhor agindo numa ação perfeita ali, guiando o homem, e do outro lado, daquela outra roda, o homem caminhando na paralela de Deus, seguindo com Deus, porque ele não está ainda na glória, caminhando, e como se você olhasse no infinito daquela linha de trem, e percebesse que quem olha ao longe não tem mais dois, só tem um. É um caminho só, uma direção só que leva para Deus. O tempo todo você vai entender que a eleição é uma iniciativa soberana de Deus. Por quê? Veja o versículo 4, vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, a eleição não nasce no tempo. A eleição não começa na história do homem ou por causa da história do homem aqui. Não, ela nasce na eternidade por vontade de Deus. Quando eu começo a entender que Deus tem vontade de criar o ser humano, vai criar o ser humano, vai dar nome a ele, vai dar um jardim, vai trazer esse ser humano para a história, ele já começa o projeto, diz o texto, antes da fundação do mundo, entendendo como será este homem, eleito de Deus. Ele vai ser chamado por Deus, ele vai ser santificado por Deus, regenerado por Deus, santificado por Deus, ele vai ser justificado pelo sangue de Deus em Cristo e vai ser glorificado na eternidade para a glória de Deus. Amém? Todo esse projeto, ele está pronto antes de você existir. Todo esse plano, ele funciona muito antes de eu pensar em ser quem eu sou. E eu sou uma gota nesse oceano, eu tenho 55 anos, nasci em 1970, se você fizer a conta, o tanto de gente que já viveu antes de mim, o tanto que vai viver depois, eu talvez seja uma areia nesse mar de areia da eternidade, um grãozinho nesse mar da eternidade do Senhor. O que eu entendo aqui é que a eleição nasce não no tempo, mas na eternidade, por quê? A escolha de Deus precede a criação, e se a escolha de Deus precede a criação e o pecado, ou seja, a fé e até a existência humana, o que isso significa? Paulo deixa claro, nós fomos escolhidos porque quereríamos? Não, nós cremos porque Deus nos escolheu. Toda a capacidade de crer e de exercer fé que nós temos, não é algo que estava em nós, ou surgiu porque nós um dia encontramos isso e despertamos dentro de nós, não. Deus colocou esta fé, esta crença, por uma obra chamada regeneração. E como Ele decidiu nos regenerar? Por uma obra chamada eleição. Ele nos elegeu, nos chama
para a regeneração. E isso acontece, o que eu chamar de Deus eficaz. Eu não posso acreditar que um Deus que chama um pecador ao arrependimento para a regeneração total e irreversível, dá ao pecador o poder de chamar e dele recusar o chamado. Entenda o que eu vou dizer. O chamado eficaz, jamais. Um convite, uma exposição, arrependimento, um conhecimento de pecado, uma consciência assim. O chamado eficaz, jamais. Porque se a obra da redenção é uma salvação que penetra o ser humano para nunca mais ele voltar a ser quem era, e para Deus começar uma obra e terminar, o que eu estou dizendo? O chamado é eficiente. Eu vejo na minha casa um exemplo muito claro de como eram as coisas na minha casa. Estou falando da minha infância, e talvez você pegue esse exemplo. Não sei como é que era seu pai e sua mãe. Na minha casa, meus irmãos, lá em casa realmente o general era a mamãe, Gilsa de Souza Santos. Mulher era forte, mamãe sempre foi forte, né? Aquele abdômen grande, mamãe sempre pesadona. Mamãe, quando ela falava Carlinhos, estava tudo em paz. Carlinho para cá, Carlinho para lá, Carlinho para cá, tudo em paz. Mas se ela gritasse Carlos Elias de Souza Santos, o mundo parava. Até meu pai parava. Era meio Raquel chamando o Benito aqui, ó. Você já viu aquele texto de Apocalipse que diz que fez silêncio no céu? Eu falei, provavelmente minha mãe já está por lá, a qualquer hora dessa, chamando a atenção de alguém. Minha mãe, quando falava, o negócio era estreito. Minha mãe dizia assim, faça isso. Irmãos, era para fazer para ontem. Era eu, meu irmão Gilson Carlos, meu irmão José Aurélio. Samuel chegou depois. E depois ela conferiu, o general conferia. E, mamãe, passou no crivo, estava pronto. Se a minha mãe tinha poder de dar uma ordem para mim e eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se Deus dá uma ordem para fazer e Ele diz que vai cumprir, eu pergunto a você, você pode mudar isso, sim ou não? Você não pode mudar isso. Eu não sei muito bem o que tem nas igrejas, muitas vezes nas pentecostais, em algumas doidas, que eu nem sei se são igrejas, que começam a ensinar os besterões e a gente acredita. Isso não passa pelo crivo de Deus. Se uma mãe ou um pai, provavelmente na sua casa o seu pai era esse cara, né? Pá, né? O seu Camargo, o pessoal quando fala, não, Neuzi, dali, ó, Neuzi chamaram sargentão, pô. Né, Neuzi? Se Neuzi dá uma ordem e um filho faz, quando Deus diz, ele paga o preço e ele faz. É isso que a Bíblia diz. Aquele que começou uma boa obra, ele é fiel. Essa palavra fiel, ele é poderoso para o quê? Para completá-la. Então, quando eu começo a estudar um tema como a eleição, eu preciso entender o que esta escolha significa e como Deus procede isso. Aí entende, como um general, que é a minha mãe, e você vai rigoroso, eu digo amoroso, num processo amoroso, restaurador, de quem sabe, de um Deus que sabe que o homem por si só não conseguiria chegar até ele. E por esse amor ele providenciou um caminho, uma porta, e ele constrói tudo isso a partir de um plano eterno, que chamamos doutrina da eleição. João Calvino, nas Institutas, você já deve ter lido algumas vezes, por isso eu posso citar a obra aqui tranquilamente. João Calvino diz assim, a eleição não depende da fé prevista, grave essa frase, a eleição não depende da fé prevista, mas a fé é fruto da eleição. Falando assim, parece que a gente não entende muita coisa. Vou tentar explicar, e se for preciso eu desenho, porque eu quero entender. Você já deve ter entendido, você é mais inteligente que eu. Nessa frase aqui, João Calvino está negando a ideia de que Deus elege alguém porque prevê que essa pessoa crerá. É o que o arminianismo ensina. O arminianismo prega que por presciência Deus foi lá no futuro, presta atenção, a grande maioria dos arminianos pregam assim, que Deus foi lá no futuro, visitou o futuro, não é isso, Mateus? Lá no seminário a gente aprendeu assim. Ele visitou, presciência, ele vai lá, ele é presente, passado e futuro, ele foi lá no futuro, deu uma olhadinha debaixo do trono, fez uma relação, foi anotando, esse cabeludinho aí quem é? Aí ele foi, porque ele estava lá debaixo do trono, ele viu uma multidão que ninguém podia contar, mas quem contou? Deus, Deus contou. E daí ele fez uma relação, aí ele voltou lá no início da criação, aí ele voltou lá e leu o rolo, que ele estava lá no futuro, aí leu o rolo, esses são os eleitos, amém, irmãos? Esse é o preceito de Armínio. Armínio diz assim, Deus estava no passado, foi lá no futuro, viu todo mundo, voltou, fez uma relação. O problema que nós vamos questionar neste ensino, e é um problema que a gente tem que pensar, é que se o homem chegou lá e está debaixo do trono e foi salvo, quem fez a relação cogitou as obras. Cogitou o que o homem fez e entendeu que ele chegou lá pelos seus o quê? Pelos seus méritos. Porque Deus precisava ir lá para escrever. Porque Deus só ficou sabendo quando foi lá. Oh, misericórdia! Tem alguma coisa errada.
falta algum princípio, no princípio da existência de um Deus o tempo todo, um Deus só o tempo todo, ele é presente, passado e futuro, ele é o mesmo ontem, hoje, o quê? Eternamente. João Calvino não, João Calvino já entendeu diferente, falou, não pode. Deus não vai cogitar as boas obras, porque ele diz, a fé sem obras é o quê? Mas ele diz também, que a graça, pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das... Então a salvação não passa e não conta, a carta não conta. Quando João escreve Apocalipse, ele não só escreve que o cordeiro, atenção, que o cordeiro que foi morto antes da fundação o quê? Sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? E depois ele diz que quando ele abre o rolo do livro da vida, estão naquele rolo os nomes que Deus escreveu antes da fundação do mundo. Então a doutrina é muito consistente, ela está o tempo todo na Bíblia, a dificuldade não está em Deus, está em nós, de compreendermos e de procurarmos lutar e gastar. Eu levei mais de 20 anos para entender essa doutrina. Eu não quero que você aprenda em 20 minutos, é muito tempo. Mas se não se esforçar, o tempo todo vai viver uma vida e uma ideia de que você o tempo todo pode ir, pode voltar, pode fazer, desfazer, e que tal, que perdeu salvação, ganhou salvação, comprou salvação, conquistei salvação, carrega uma cruz, acende uma vela. Você vai criar um sistema religioso onde o tempo todo você vai achar que você pode se salvar. Já tem religião pregando, e prega mesmo que se você guardar os 10 mandamentos, especialmente o sábado, e se você fizer tudo direitinho, não são só 10, engraçado, porque tinha que pegar os 540 e tanto. Mas eles dizem que você vai ser salvo pela lei. Já ouviu falar sobre isso? Isso é um fiasco. Isso anula a obra da redenção, desclassifica o Cristo enviado de Deus e, obviamente, anula a doutrina da graça, que é a principal doutrina do Evangelho. Amém, irmãos? Quando nós vamos brincando com esse tipo de desconcerto da fé, eu fico entendendo o que Calvino disse. A eleição não depende da fé prevista. O que significa? João Calvino está negando a ideia de que Deus elege alguém porque prevê que essa pessoa crerá. Não é isso. Ou seja, ele rejeita o conceito de fé prevista como causa da eleição. Deus olhando no futuro ou do futuro, vendo quem creria, então escolhendo essas pessoas. Para Calvino, isso inverteria a ordo salutis, a ordem da salvação. Se a eleição dependesse da fé prevista, veja, a causa última da salvação estaria no homem, não em Deus. A graça deixaria de ser soberana, passaria a ser uma reação de Deus à ação humana. Eu imagino quantas reações Deus teria que ter na eternidade para se toda hora adaptar ao comportamento frágil do ser humano. Se a eleição dependesse da fé prevista, a causa última e a graça deixariam de ser como a Escritura então ensina. O que Calvino afirmou, e que é importante entender, nesse aspecto a interpretação é muito correta e concreta. A eleição é um decreto soberano de Deus, e ponto. Romanos 9. Esaú e Jacó. Por que um foi consagrado antes do primeiro e o outro é mais velho? A Bíblia diz, porque Deus o decidiu. Sim ou não, irmãos? Por que quando Jacó vai orar pelos netos, pelos filhos de José, né? Ele vai orar Efraim e Manassés, ele troca as mãos e diz que o mais novo, está mudando tudo, vai servir ao mais, que o mais velho vai servir ao mais novo. Quem decidiu? Deus. Quando nós vamos olhando a Escritura, precisamos entender que essas questões estão na Escritura como um desafio, a minha humilde e limitada compreensão. Humilde, eu sou limitado, irmãos. Você vai talvez aprender isso em um ano, eu levei mais de 20. Lendo, estudando e pesquisando, e vai para cá, e vai. É um desafio, porque a gente é finito. Mas o que Calvino nos diz e explica muito bem é que a eleição é um decreto, é soberano. A fé não é a causa da eleição. Atenção, a fé é o resultado dela. A fé é um Deus que elegeu, chamou de forma eficaz, e nesse processo o Espírito Santo, ao regenerar, imputou numa obra milagrosa uma fé que você nunca criaria em você, que você nunca desenvolveria. Ela é um milagre sobrenatural de Deus. O melhor profeta a explicar isso é Ezequiel. Vai naquele vale de osso seco, de gente morta, profetiza e sopra os espíritos. Sopra o espírito, porque eles estão o quê? Mortos. É exatamente assim. A doutrina da eleição mostra exatamente a condição que está qualquer ser humano, depois da queda, a dizer que quem se sustenta nas obras de Adão, está perdido com Adão na primeira e derradeira criação. Criação.
Mas quem está em Jesus foi encontrado com Jesus na última e grande obra da redenção. Cristo, sacerdócio de Melquisedeque, um sacrifício só, uma vez por todas para a glória dele, e uma salvação que ninguém pode não mais operar. O Senhor faz e ponto. Quando nós vamos entendendo esse princípio, começamos a aceitar então que Deus não elege porque alguém crê. A pessoa crê e absolutamente crê, confessa e se arrepende porque é, segundo a Bíblia, um eleito de Deus. Acha que Deus chamou Israel porque Israel era bonitinho? Você acha que Deus chamou Israel porque Israel era lindinho, porque era um povo que fazia tudo certo? É isso, pessoal? Já estudou Gênesis, já estudou Êxodo, já estudou Levítico, meu irmão? Ô povo ruim! Eu, pecador que sou, falo, Senhor, o Senhor escolheu mal, hein? Escolheu o pessoal da Nova Zelândia, tal, Groenlândia e tal. Logo esse povo de duro quê? Duro serviço. Mas ele escolheu. Ele disse, Israel é o meu primogênito. Não foi filho único. Israel está em Êxodo. Israel é o meu primogênito. E a partir de Israel, Deus abençoaria todas as nações da terra. Isto é eleição. Deus veio e disse, esta nação vai ser a porta pela qual vou apresentar o meu filho. Essa doutrina está na Bíblia. E eu preciso começar a entender como isto funciona. A eleição não se baseia no mérito, mas na graça. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Veja o verso 4, por favor. Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, veja, para sermos santos. A eleição não se baseia no mérito, mas na graça. Não é meritocracia, é graça imerecida. O texto não diz porque éramos dignos. O texto não diz porque procuramos e construímos um caminho de dignidade para nós. O texto não diz isso. O texto diz para sermos santos. E a obra que é de santificação é feita por quem? Por Deus. A eleição não recompensa a minha ou a sua virtude. A eleição não é uma recompensa de Deus porque eu tenho virtudes. A eleição é Deus criando por regeneração um povo santo. Ele mostrou que escolheria um povo, ele diz como esse povo será, e neste momento do Novo Testamento ele chama esse povo de igreja, corpo de Cristo. E ele faz isso por obra da eleição. Ele assim escreveu, ele planejou antes da fundação do mundo. Você vai pensar, se essa doutrina está muito mais no Novo Testamento, pastor, e por isso temos dificuldade de entender, porque no Antigo Testamento as coisas eram diferentes. Não eram, nós é que temos dificuldade de entender. Isaías 41, pega lá, seja bereane, se você quiser duvidar, depois você me pega lá fora, fica tranquilo. Isaías 41, pega lá, vamos lá. Isaías 41, versículos 8 e 9, vai acompanhando, se liga aí. Isaías 41, 8, mas você Israel, meu servo, você Jacó, a quem escolhi, você descendente de Abraão, meu amigo. Preste atenção no versículo 8, 41, 8. Você Jacó, a quem o quê? Escolhi, agora verso 9. A você, a quem eu trouxe dos confins da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu escolhi, o quê? Não rejeitei. Quem escolheu aqui? Deus. Como ele fez? O que ele fez. Não há um passo interessado deste homem de ir a Deus. Não havia um ponto positivo para dizer, ele foi lá e porque fez isso, andou bem, bateu o tempo da Fórmula 1, chegou em primeiro, pegou o pódio, Deus não gostou do troféu. Não. O texto, eu escolhi. Aí ele vai botar no versículo 10, acompanhe. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o quê? O seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a minha direita da minha justiça. O que que significa quando eu entendo a doutrina da eleição? Que eu posso descansar. Que Deus conhece as minhas falhas. Que Ele sabe as minhas dificuldades. Que Ele sabe os meus erros, os meus acertos. Mas que Ele opera por obra sobrenatural do Espírito Santo. Uma obra que Ele vai completando e fazendo em mim. Para me apresentar salvo diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a doutrina. Este é o valor. Isto gera em mim, irmãos, uma segurança que você não faz, eu não sei você, mas eu me sinto seguro. Quando aquela mentira escapa da minha boca, quando aquela omissão toca meu coração, e quando eu vou vendo que se acumulam as sentenças sobre a minha vida, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será o quê?
Eu vejo o tamanho da minha igreja, o tamanho da bênção. Como eu sou abençoado, eu falo, meu Deus, quando eu erro, eu penso que vai cair um raio na minha cabeça. Por quê? Porque você tem muita mais responsabilidade. Eu me sinto muito mais responsável por muita coisa do que muitos aqui. Porque eu sei o quanto eu tenho de responsabilidade, o quanto eu sou vitrine. A menina ficou falando da minha magreza, da minha gordura. Eu falei, imagina quando eu estou gordo, quando eu estou magro. O quanto de gente fica falando do pastor no almoço de domingo. Não. Então, quando você olha esse tipo de soberania, Rafael, eu durmo em paz. Né? Deito, durmo, acordo, pois o Senhor o quê? Me sustenta. Isso para mim é doutrina. É esta paz que eu sinto ao estudar uma doutrina como essa. Vejamos, o segundo ensino que eu acho importante passar. O chamado eficaz é a aplicação da eleição no tempo. Se eleição existe, eu tenho que entender isso, não são 10 minutos aqui que você vai entender, eu nem estou desafiando você a entender, eu estou fazendo você conhecer. Primeiro conheça, tá bom? Conheça, depois estude, se aprofunde, e depois creia. É um processo, tá, gente? Não fica assustado, é um processo, é muito desafiador o processo, mas mergulhe nele. Se o primeiro processo é a eleição, o segundo processo é, mas o que acontece depois da doutrina da eleição, se ele me elegeu? Antes da fundação do mundo, ele tá chamando pessoas, e é isso que ele está dizendo, eu escolhi pessoas, eu vou colocar essas pessoas para serem de um jeito, regeneração, vou chamar essas pessoas de uma comunhão, de uma comunidade chamada igreja, que será o corpo do meu filho, o corpo de Cristo, e vou levá-las à glória. Esse processo todo começa na eleição. Depois da eleição, como eu conheço e percebo os eleitos, como é que os eleitos são identificados e são percebidos? Atos 2, uma chama de fogo na cabeça. É verdade. É verdade. Uns tinham e outros o quê? Outros não. Estão queimando na cabeça de algumas pessoas, chamas como que? De fogo. Naquele dia do Pentecoste, foram batizados quantos ali? Quantos? 3.000. Quando essas obras são realizadas, ou hoje na igreja batista, ou hoje em qualquer igreja no mundo, e uma pessoa começa a ser tocada pelo Espírito, o que eu estou dizendo é que a eleição está operando. Agora, como ele está operando? Aqui no tempo, e aí por isso que eu vou dizer agora, o chamado eficaz é uma aplicação da eleição no tempo. Quando Deus entra com a eleição no tempo e na história, ela se chama chamado eficaz. Repita, chamado eficaz. Quem explicou isso de forma brilhante? O mesmo autor de Efésios, o apóstolo Paulo, mas onde ele faz o dicionário do Evangelho. Vá a Romanos 8. E vamos entender agora como isso se processa, para você perceber que hoje eu começo com a doutrina da salvação, vamos fazer sobre esse novo nascimento e tudo novo, mas entendendo como começou, não foi comigo. Não foi no dia em que eu fui no culto e levantei a mão. Não foi no dia em que eu fui no culto, chorei, me arrependi. Não foi ali que começou. Começou antes da fundação do mundo. Chegou aqui quando Deus fez um chamado eficaz. Veja o verso, Romanos 8, verso 29, acompanha até o 30. Pois aqueles que Deus de antemão, concorda sim ou não? De antemão conheceu, antes da fundação do mundo, a ele também o quê? Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro de muitos que ele vai chamar. Aí diz assim, segue agora com a obra, o chamado eficaz. Aos que predestinou, eleição, a esses fez o quê? Aos que predestinou, a esses o quê? Levantou. Um exemplo muito claro de um homem que ele chamou e levantou, e mostra claramente que nós estávamos mortos em delitos e pecados, foi Lázaro. Quando Jesus chamou Lázaro, ele estava ouvindo? Quando Jesus chamou Lázaro, ele tinha condições lá daquela sepultura de se mover para voltar a viver e para fazer alguma coisa? Sim ou não? É isso que eu chamo de chamado eficaz. Aquela obra que Jesus faz com Lázaro, e por isso que você não vê isso hoje, não precisa, que ela foi para dar um exemplo, aquele é um exemplo do que nós podemos ver Deus faz. Existem dois chamados que eu acho que explicam o chamado eficaz. Quando nada era nada, tudo faltava e nada existia. Deus disse assim, haja luz. A luz correu, foi embora e desobedeceu. Sim ou não? Sim ou não? Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Chamado eficaz. O chamado de Deus, a intervenção de Deus no tempo, é uma coisa para parar o mundo, irmãos. É para mudar a história, para marcar definitivo. Isso chamamos de Deus soberano. Haja luz e houve luz. Quando ele diz, Lázaro, venha para fora. O que Lázaro fez? Desembaraçou de tudo e viveu. É assim, Carlos Elias, morto dos seus delitos e pecados. Quando ele disse, Carlos Elias, eleito do Pai, te chamei antes de você, sem que você é. Vem, meu filho. O que eu fiz? Eu me levantei.
Não como Nicodemos, que queria algo para si, por obediência. Ele falou, não, Nicodemos, você não entendeu, necessário que você nascer de novo. Eu passei pelo novo nascimento, para me tornar um regenerado em Deus, e para receber hoje tão grande salvação. Amém, irmãos? E eu não compreendo isso sendo velho Carlos que eu era, nunca compreenderei, só quando o novo de Deus tomou minha vida, só por obra sobrenatural do Espírito Santo, só por uma intervenção daquele que tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, é que um morto se levanta, como eu, um degenerado, um perdido do pecado, me levantei e glorifico a Deus todos os dias, porque eu, condenado ao fogo do inferno, hoje vivo para a glória de Deus. Esse é o sentimento da doutrina, isso é chamado eficaz. É o chamado onde Lázaro não tem opção não, está morto. E se ninguém chamar o nome dele, fica morto. Porque ninguém tem poder de tirar ele de lá, que senão Jesus. Ele diz, eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. Isso eu chamo de chamado eficaz. O chamado eficaz não é convite externo. O chamado eficaz não é uma ação externa, para mover o homem externamente, alguma coisa que externamente ele fica reagindo, não. Isso existe na Bíblia. O chamado eficaz, não. Não confunda uma ação externa, um convite, uma exposição a um texto, um conhecimento de um culto, uma estrutura onde o evangelho entrou aos ouvidos. Isto é uma coisa. O chamado eficaz é uma ação irresistível do Espírito Santo para buscar aquele que Deus tem que buscar. Como Paulo, sai desse cavalo, cai dessa cavalgadura, ficou cego, se ajoelhou e quando viu, estava seguindo a Jesus. Ele tinha outro caminho? Não tinha. Porque quem chamou? Foi Deus. Foi ele que chamou. O mesmo sentido de um Jonas, que ao ouvir um chamado externo e ao entender uma voz, pega um navio e vai numa direção. Mas quando Deus decide buscar alguém, vai terminar uma obra, ele faz ou não faz? Ele faz. Ele move os fundos, ele vai buscar, joga no fundo do oceano. Eu nunca vi peixe levar ninguém para lugar nenhum. Eu converso com todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço diz que não acredita nessa história. Como é que pode, pastor? 3 dias uma pessoa não vem? Ah, meu irmão, a história diz que tinha um cachalote. Aí o cara falou, mas eu acredito. Eu falei, meu irmão, se Deus dissesse que Jonas engoliu a baleia, vomitou e ela foi até Nínive, eu acreditava. Eu tenho juízo. Eu tenho juízo, cara. Pelo amor de Deus. O cara quer tentar me convencer a ser maior do que um Deus que criou tudo isso aqui, que o cara sabe uma partícula do que funciona. Hein, Rafael? Eu tenho juízo, cara. O chamado eficaz não é convite externo, é ação interna. Todos que ouvem o evangelho externamente, todos ouvem o evangelho externamente, corrijo, todos ouvem o evangelho de forma externa, mas apenas os eleitos são vivificados internamente. Por quê? Olha o que Martin Lloyd Jones diz no comentário de Romanos 8, aquela obra fininha dele, ele expõe Romanos 8, eu copiei lá. O chamado eficaz é aquele pelo qual Deus não apenas convida, mas cria aquilo que ele ordena. Deus não só faz o convite, mas ele cria toda a agenda sobrenatural para que tal convite, tal realidade seja implantada por vontade dele. Essa frase do Dr. Lloyd Jones é, na verdade, uma frase extremamente agostiniana, e quem tratou disso foi Santo Agostinho na sua doutrina da soberania. Eu tenho certeza que esse homem bebeu do xarope lá do Agostinho. Essa frase, na verdade, nos mostra que na teologia moderna hoje chamamos de graça irresistível. Ela existe. Há 2 tipos de chamado da Escritura, nós podemos estudar, eu diria que até mais, eu teria que ter tempo para explicar, mas eu vou só passar a pancer aqui para você, né? É a proclamação do Evangelho. Como funciona a proclamação do Evangelho? Vinde após mim, amém? É um chamado. Você pode vir ou não. É um chamado. Pega essas redes, joga aí e vem. Deixa teu pai e tua mãe vem. Isso é um chamado. Você pode vir ou não. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É um chamado. Você pode resistir. Mas quando Deus chamar a ordem da regeneração, isso você não pode mudar. Pedro pegou as redes, jogou, seguiu Jesus. E um dia, já depois de alguns anos de discipulado, ele falou, Pedro, o diabo está pedindo a tua vida para te provar. Sim ou não? Vai te testar, 3 vezes. Mas no dia em que te converteres, ouça essa frase. No dia que te converteres, vai e fala a teus irmãos. Meu Deus. O que isso está fazendo na Escritura? Deus vai te chamar de uma maneira que você nunca mais vai voltar atrás. Entende o que eu estou falando? Gente que entra na igreja, chega na igreja por um convite externo, por um sentimento, se sentiu bem, chorou, mas ele vai passar por um chamado eficaz. Ele vai se descobrir eleito, regenerado, em algum momento, muitas vezes depois,
Porque o Espírito Santo bate com poder e diz: tudo muda na sua vida. Eu posso dizer que o meu contato com a igreja, o meu contato com Jesus foi cedo. A minha experiência de conversão foi tardia. Porque foi quando eu realmente entendi o que era o pecado, como aquilo agia na minha vida. E ali eu vi o Espírito Santo me colocando um choro profundo e um verdadeiro arrependimento, que me fez hoje mudar a direção da minha vida, encaminhar para o ministério, para seguir Jesus com a profundidade que hoje eu procuro seguir. Porque hoje eu entendo, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e... chamada eficaz. Chamada eficaz. Quando diz arrependei-vos, quantos ouviram e não vieram? O jovem rico. Vai, vende tudo quanto tens e dá ao pobre. Chamada externa. Eu quero fazer, eu quero ter um lugar. Vai, vende tudo quanto tem. O que ele fez? Ele foi ou voltou? Ele foi ou voltou? Isso é um chamado externo. E Deus, na verdade, chamou externamente para revelar quem ele era. Porque Deus precisava mostrar, porque Jesus já sabia. Mas o mundo precisava saber que ele trocava a Deus por um saco de dinheiro. Onde colocar o seu tesouro, coloca ali também o quê? O seu coração. Chamada eficaz é uma vocação interna. Chamada eficaz é uma ação sobrenatural interna de Deus em todo o ser humano, em todo o eleito a quem ele está chamando de ser humano eleito agora à salvação. Romanos 8,30, acompanhe. Aos que predestinou, a esses chamou. 1 Coríntios 1,24. Cristo, poder de Deus, fez isto. Esse chamado não apenas convida o ser humano, esse chamado é poderoso como Lázaro, para trazer vida e transformar o ser humano. Por isso você segue, por isso você crê, porque você foi transformado. É como passar, sabe, Líbia, Genovê, que coisa boa. É passar da água para o vinho, é ser uma nova criatura. Quem foi buscar vocês? Foi vocês? Não foi lá quando você viu? Você lembra que você leu a Bíblia e disse: isso aqui é verdade. Quem fez isso? Obra sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo. Isso se chama eleição. Eleição e chamado. Um chamado de uma voz que muda. É a voz de Deus. É o som do Espírito Santo transformando a nossa vida. O que Lloyd Jones quer dizer com cria aquilo que ordena, a frase final dele. O que significa? Ele cria aquilo que ordena. Ele está dizendo, quando Deus eficazmente chama, ele ordena a fé. Mas não somente ordena a fé, ele produz a fé. Entende? Ele não só dá uma ordem, fé, não. Ele agora gera essa fé e o capacita para viver pela fé. Ele não somente ordena o arrependimento, ele gera o arrependimento. Ele produz, ele constrói em cada ser humano regenerado um coração arrependido. Ou seja, a chamada eficaz é uma ordem de fé, mas uma produção de fé. É uma ordem de arrependimento, mas o gerar de Deus para arrependimento. É aquele pranto, aquele choro, aquela mudança que Deus faz. É aquilo que o filho pródigo sente quando, depois de tudo que pediu e fez com o pai, ele lá no bolota, caiu em si, chorou e disse: na casa de meu pai, na casa do meu pai. Quando ele cai em si, o que ele faz? Ele volta. Que chamado é esse? É o chamado arrependimento. Este ele vai, este o levanta, este o tira. Quem levantou e tirou? Deus. O exemplo bíblico muito claro está em João capítulo 11. Lázaro vem para fora. A ordem vem acompanhada do poder que cria. A ordem de Jesus vem acompanhada do poder de quem tem autoridade para levantar e trazer vida. Quando Deus cria, o chamado cria também a vida daquele que obedece ao seu chamado. Isso é chamado eficaz. O chamado eficaz produz resposta inevitável. Inevitável. Não é coerção. Vai gastar horas na internet debatendo, gente batendo boca. Então você foi coagido. Não é coerção, é regeneração. Coerção era pegar o velho homem, burro que eu sou, e me empurrar para fazer alguma coisa. Isso é coerção. É pegar uma criança que não quer, emburrada e empurra para fazer. Isso é coerção. Não, o chamado eficaz é regeneração. O burro, o velho, o morto, morreu. Eu me levantei, eu vivi. Eu faço porque eu não sou degenerado. Eu faço porque eu sou regenerado. Glória a Deus. Ao cantar eu nasci de novo, entenda de uma vez por todas, você só é quem você é, porque Deus fez de você quem você é. Não porque você merece, não porque você é bom, Ele fez porque Ele fez. Dr. R.C. Sproul diz o seguinte: Deus não força a vontade humana, Deus não arromba ou não impulsiona e empurra a vontade do homem, Ele a liberta dos grilhões do pecado.
Por que eu não fazia? Por que eu não conseguia? Não é porque eu não queria, eu estava preso, irmãos, mas Deus me libertou. Então, quando alguém ouve a palavra chamada eficaz, entenda, é Deus nos libertando para tomar decisões sábias e certas. Para que a nossa livre agência, o nosso livre agir e a nossa vontade de agir e viver de forma correta seja possível e viável, o que não é e nunca será na velha criatura. Ou, em termos simples, o que funciona? Deus não apenas bate a porta do nosso coração. Deus não está batendo a porta do coração. Misericórdia, deixa eu entrar. Misericórdia, se você abrir a porta, eu vou entrar. Deus não está fazendo isso. Isto tem a ver com relacionamento. Há textos assim, esses textos falam de intimidade, relacionamento, de culto, de adoração, de ceia, Laodiceia, Apocalipse. Eu entendo tudo isso. Eu estou falando de chamada eficaz. Chamada eficaz é diferente desse chamado externo, desta relação de intimidade, da convivência. Não, estou falando de uma obra eterna, de um milagre que só Deus faz. Isto a Bíblia diz. Ezequiel 11:19. Pega aí para você ver. Ezequiel 11:19, Velho Testamento. Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um só coração. Eu porei neles um espírito novo dentro deles. Aí vem a obra. Tirarei o coração o quê? Tirarei o coração de? E colocarei o quê? Você percebe o que aconteceu? Você percebe a mudança? Ela não é sutil, ela é total. Ela não é um ponto, ela é o ponto. Ela não é uma ação de uma parte, ela é a causa. Eu sou quem sou, porque Deus mudou o meu coração. Mas por que tem um monte de gente na igreja que vive, faz e tudo errado? Eu estou provando para você. Passa por uma ação externa. Ele se sente bem na comunidade, ele ouve o evangelho, ele gosta, ele convive bem com o status. E muita gente vai viver, vai morrer assim. Estou falando do chamado eficaz, aquele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne e faz você ser uma nova criatura. É isto que a gente quer ensinar para você até terça-feira de manhã. E se você gastar tempo, nos respeitar e der tempo para nós, nós vamos conseguir. E você vai sair começando a entender o grãozinho de areia da doutrina. Mas isso é muito precioso, porque você verá como é bom crer num Deus soberano que tem cuidado de você, da sua casa, do seu filho, e faz isso há muitos anos. Há muitos e muitos anos. E um Deus que chega na cruz, pega um camarada que nunca viveu direito, nunca andou correto, nunca fez nada de bom, estava morto pela sua própria culpa e condenado pelos seus crimes. E quando ele olha e diz, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor, ele fala, na verdade te digo hoje mesmo. O que é isso, irmãos? Isso é chamada eficaz. Isso é eleição. Você vai gastar o mundo, vai rodar o mundo, vai colocar tudo no seu Instagram, vai discutir um monte de corrente, supralapsariano, infralapsariano, e eu dou aula para você, meu filho, você passa 6 meses comigo, você vai ficar de cabelo branco. Eu creio num Deus que faz, e eu só estou seguro, porque o que o meu Deus manda, ordena, Ele faz, porque Ele tem poder, e significa onipotente. Repita, onipotente. Eu não quero um Deus incompetente e incapaz. O meu Deus é onipotente. Ele faz, simplesmente faz, porque Ele faz e decidiu fazer. Terceiro ponto, irmão, já são 10 horas, vocês me dão mais 5 minutos? E de 5 em 5 a gente vai até meia-noite? Eu acho importante, isso aqui, acho que alguém aqui já passou por um sermão desse completo da eleição, sim ou não? Quem já passou? Poucos, né? Vocês estão vendo como é? A gente tem medo do assunto, né? Que o assunto dá bate-boca, né? Gera um monte de coisa. Eu tenho que perder o medo, vamos para a coragem. É Bíblia pura, né, Mateus? Vai ficar porque o pessoal fica, não, vamos para a Bíblia. Terceiro, a base do chamado é a obra de Cristo. Vamos lá, eleição é doutrina. Chamada eficaz é a eleição no tempo, é a eleição aqui, né? É Deus fazendo a eleição aparecer na história, chamada eficaz. Agora você diz, qual é a base disso? A base do chamado é a obra de Cristo. Não tem outra base, não há outro alicerce, não pode sustentar outra coisa. E tem muita gente tentando colocar outros alicerces. Isto desfundamenta o evangelho, desconstrói. Eu não tenho tempo de apresentar tudo que eu acho que é desconstrução, mas está um estrago por aí hoje. E as igrejas estão perdidas porque não entenderam que a base do chamado eficaz é única e exclusivamente a obra de Cristo. Efésios 1:5, vamos lá, vamos medir a doutrina, vírgula a vírgula. Efésios 1:5, nos predestinou para Ele quem? Jesus, para sermos adotados como o quê? Seus filhos, por meio de quem? Jesus Cristo.
Jesus Cristo nos leva ao Pai, nos leva a Deus, né? Através dessa grande obra. Ele vai dizer, ó, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. A expressão por meio de Jesus, segundo o propósito de sua vontade, determina que a obra eficaz é uma obra feita em Cristo, exclusivamente em Cristo. A eleição é cristocêntrica, não abstrata, como alguns tentam ensinar aí. Paulo repete, em Cristo, grave, por meio de Cristo e no amado. Não tem outro tripé, não tem outro ângulo, não tem outra saída, é Cristo ou nada. Herman Van Wink, o grande teólogo reformado, diz o seguinte: a eleição não é um decreto frio, mas um propósito vivo que flui do amor de Deus em Cristo. A maioria das pessoas tem medo de crer na doutrina da eleição, porque acha que é muito frio, muito seco. É como se um Deus bravinho disse, desse eu gosto, desse não. Não. A doutrina da eleição é a maior e melhor expressão do amor de Deus pelo ser humano e pelo seu povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por que ele crê? Porque ele tem fé? Não, porque ele foi regenerado. Porque uma obra milagrosa o capacita a crer. Por isso, essas doutrinas estão todas corretas e concomitantes com qualquer versículo do Evangelho que você encontrar. Porque esta é uma ação que só Deus poderia fazer de forma sobrenatural ao ser humano. O que Herman Van Wink diz quando a eleição não é um decreto frio? O que ele está dizendo? Aqui Van Wink está reagindo contra a caricatura da doutrina da eleição, que fazem piada com a doutrina e distorcem e atrapalham o cristão a compreendê-la. Muitos enxergam a eleição como um ato arbitrário da parte de Deus. Muitos interpretam a doutrina da eleição como uma decisão impessoal. Se eu não pude decidir, é impessoal. Um determinismo mecânico. A eleição não é determinismo mecânico. E outros dizem que é um decreto distante e abstrato. É como se Deus tivesse simplesmente decidido destinos eternos de maneira impessoal, quase que usando fórmulas matemáticas. Van Wink rejeita essa ideia. Para ele, a eleição não é uma decisão sem coração, mas algo profundamente enraizado numa coisa, no caráter de Deus, em quem Deus é. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. Mas um propósito vivo. Vamos repetir a frase para a gente não se perder. A eleição não é um decreto frio, expliquei, mas um propósito vivo. O que isso significa? A eleição não é um documento celestial arquivado na eternidade para ler no futuro. Não é isto, não. A eleição é dinâmica, relacional, pessoal, histórica. Se manifestou antes da fundação do mundo, mas se revela no tempo e na história. Cristo é a prova disto. Ela se manifesta aqui e agora, através da redenção da cruz, da conversão de nós que passamos pelo processo. Quantos aqui sabem que são genuinamente convertidos e batizados do Espírito? Levante a mão. Quantos sabem? Então, como é que você vai dizer que tem dúvida? Não tem dúvida. Você é a prova cabal disso. Talvez você não compreenda, não entenda tudo agora, tenha dificuldades, mas você é evidência de que Deus vive. Essa doutrina vive, Deus vive, porque ela é concreta e real em cada crente. Não é apenas no ato do passado ou na eternidade passada e eu só vou vivê-la no futuro, não. Eu estou vivendo agora. Ela flui do amor de Deus em Cristo para o homem hoje, aqui e agora. Para Van Wink, a eleição não nasce do capricho divino, não nasce da previsão de méritos humanos, não nasce da neutralidade. Ela nasce única e exclusivamente do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e no seu sacrifício por nós, os seus salvos, os seus eleitos. E o seu nome será Jesus. Olha o nome do Filho que ele enviou. E o seu nome será Jesus, porque ele vai salvar todo mundo do seu pecado. É isso? Isso é muito importante. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o quê? O seu povo. O povo de Deus sabe quem Deus é. O povo de Deus é gerado por Deus. O povo de Deus é trazido da morte para a vida por Deus. O povo de Deus é santificado por Deus. O povo de Deus é transformado. E Deus sabe como é o seu povo. Ele diz assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo o quê? Adquirido. Nós temos cara, tipo, modelo, personalidade. Manequim 42, sapato 31. É assim, olho verde. É assim que Deus fez. Ele está dizendo: você é eleito meu. E eu faço você no manequim espiritual que eu desenhei para a glória do meu nome. É assim que funciona. Isto é magnífico. Caso contrário, todos nós estaremos condenados ao fogo do inferno.
O fim último da eleição é o quê? O fim último é a glória da graça. Ele faz isso para que a graça dele seja exaltada, para que a bênção da graça imerecida seja mostrada e demonstrada ao ser humano. Deus salva o ser humano para exibir a sua graça, nunca para exaltar o homem ou colocá-lo num pedestal. Charles Spurgeon diz o seguinte: a eleição tira toda a glória do homem e a coloca inteira nas mãos de Deus, aleluia. Quando estudo a eleição, entendo que não há glória em mim, não há méritos em mim, para que a obra da salvação aconteça, mas toda a honra, toda a glória seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, fera. Quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe seja recompensado? É porque dele, por ele, para ele são o quê? Glória, pois, eternamente. A eleição, ela tira da nossa mão. Não é você, meu filho, é Deus. Vamos terminar, mais 5 minutos. Eu não menti, eu pedi mais 5. Vai dar? Os 5 que eu pedi já acabou. Vai dar mais 5, sim ou não? 5. O último eu termino. Vigília hoje aqui, hein? O chamado eficaz convoca uma resposta imediata. E é isso que é interessante. O chamado eficaz é uma ação sobrenatural, um milagre, um poder sobrenatural, mas a resposta é imediata. Lázaro, vem para fora. É interessante aquele texto, né? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O chamado eficaz convoca uma resposta imediata. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, atenção, gratuitamente no amado. A eleição não elimina arrependimento. Não tem esse negócio de viva do jeito que você quiser viver, faça o que você estiver fazendo e que você vai ser salvo. Isso é mentira. O que Vite diz isso, Ed René em São Paulo. Essa galera está mentindo para você, isso não existe. Regenerado não vive como um degenerado. Atenção, isso é mentira. Isso é mentira. A eleição não elimina arrependimento, ela é a garantia de que o arrependimento vai acontecer, porque o processo é estabelecido por um Deus que faz milagres, por um Deus que pega um imundo que está num cemitério, pelado, nu, cheio de demônios, sai, você levanta e vai salvar a sua casa. Quem fez? Foi o imundo? Quem fez? Foi o diabo? Quem fez? Foi Jesus. Então, quando Deus pega um degenerado, nu, depravado, demoniado de Gadara, e todos nós éramos como aquele gadareno, como Maria Madalena, possessa e guiada pelo mal, quando Ele tira e destrava a nossa vida, Ele liberta você. A Bíblia diz, por causa da graça você vai mudar no pecado. Paulo diz, Romanos 6, de jeito nenhum. Quando o cara mostra que está vivendo o pecado, tem prazer no pecado, olhe na cara dele e diz, você é um degenerado, de regenerado você não tem nada. Porque o chamado de Deus opera a obra pela qual você vai viver a mudança do Evangelho. Quem é chamado de forma eficaz, atenção, se arrepende, crê para a salvação e persevera. Ele não persevera para ser salvo, ele persevera porque é salvo. Quem compreendeu, diga amém. A eleição não é desculpa para inércia. Atenção, Martin Lloyd Jones. A eleição não é desculpa para inércia, é a base mais poderosa e viva daquele que vive e obedece em fé a Deus. O recomeço nasce quando Deus chama. A mesma voz que chamou na eternidade chama agora. Chamou cada um de nós pelo Evangelho. Ouvimos o Evangelho. Há um convite externo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? As palavras de Cristo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Há um chamado externo. Mas a partir do chamado externo, Deus pode e opera nos seus eleitos a salvação. Vamos aplicar e vamos terminar. Eu digo uma coisa para você, quero que você vá dormir com essa hoje. Você não está aqui por acaso. Você é obra de um Deus que planejou você, sua salvação, e chamou você para ser igreja antes da fundação do mundo. Sua história não é maior que o decreto de Deus. O decreto de Deus é o que abençoou sua vida e o que mudou a sua trajetória e a história da sua vida em Jesus para a vida eterna. Seu passado não impede o seu chamado. O seu chamado depende única e exclusivamente de Deus. Ouça e responda. Hoje é o dia de responder. Isaías 41:10 diz, como é que eu respondo? Não temas, porque eu sou contigo.
tira o coração de pedra e coloca o quê? Um coração de carne. Fica em pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero terminar essa palavra. O Deus que chama cada um de nós por obra da eleição e do seu chamado eficaz, Ele não somente salva, Ele sustenta. O Deus que chama cada um de nós, além de salvar e sustentar, faz com que nós percebamos neste mundo, ora presente, como nós devemos viver. Se a salvação, pastor Mateus e pastor Henri, nasce na eternidade, chamamos de eleição. Mas se ela é aplicada no tempo, e quando no tempo nós a visualizamos, chamamos de chamada eficaz. Mas onde tudo isso está fundamentado e onde eu consigo compreender isso? Pelo menos compreender na limitação que ainda tenho. Eu só compreendo isso em Jesus. Porque a eleição e o chamado eficaz estão fundamentados em Jesus, na cruz e em Cristo. A cruz é o centro da história. O mundo existe antes e depois do quê? Da cruz. O que acontece com aquele que passa pela cruz e vê a cruz e a morte vicária de Cristo? Um perdido olha e não diz nada. O eleito entra em condição de arrependimento e fé e caminha para a salvação. Se Deus é o agente da salvação, a única resposta possível hoje, a você salvo, é render-se. Renda-se hoje. Não adie o chamado. Não negocie. O eleito de Deus que ouviu o chamado e sabe que a voz é de Deus, ele crê, ele se arrepende, mas ele descansa, porque não depende dele. Ele não conquista, ele não vai fazer. Ele vive para melhorar, ele vive para crescer, ele se santifica. Mas ele sabe que essa é uma obra que só Deus pode fazer. Termino com o Dr. Martin Lloyd Jones, o seu comentário aos Romanos. Nada trará maior segurança à alma do cristão do que saber que a salvação começou em Deus na eternidade, antes da fundação do mundo, mas que a salvação é mantida por Deus e será completada por Deus, o Senhor da história. Quem crê, diga amém. Senhor, muito obrigado por essa doutrina que conforta meu coração em meio a tantos desconfortos, que descansa meu coração em meio a tantos medos. Eu tão falho, tão pecador, eu tão pequeno, eu não quero viver mais eu, Senhor, mas Cristo vive em mim. Eu peço agora, Pai bondoso, que se nessa noite está alguém aqui que é eleito do Senhor e chamado, e que ainda não tinha entendido a diferença entre um convite externo, uma ação externa e uma obra de chamada eficaz e que o regenera, se ele ouviu agora o teu chamado, que ele como Lázaro se levante e ressuscite da morte para a vida, em nome de Jesus. Levanta esse teu filho, levanta essa tua filha, Deus. Mostre-lhe que seus pecados estão perdoados e que ele pode caminhar e que ele se levanta para caminhar em Cristo Jesus. Peço que nessa noite, ó Deus, todos aqueles que estão convictos dessa obra redentora, que os regenera, que os justifica, que os santifica, para numa eternidade os glorificar, eu peço que hoje se levantem aqui os chamados do Senhor para a santificação por obra de Cristo Jesus, através da sua regeneração. Crendo nisso, eu oro como os grandes profetas do Evangelho, como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Eu deixo um soprar do teu Santo Espírito aqui, para que ossos ganhem carne, para que as carnes sejam músculo, vida e movimento, que a igreja se sinta corporeamente montada, fisicamente montada pelo sopro do seu Santo Espírito. Como eu creio na ação do seu Santo Espírito aqui. Se alguém está aqui afastado, está da comunhão e da intimidade com o Senhor, reacende a chama, a viva chama. Se alguém está aqui e não passou pelo batismo, faça-o compreender a importância de mergulhar nas águas do batismo para morrer para o mundo e nascer para o Senhor e ser parte comunitária da igreja viva, da igreja física, da igreja no mundo, que é tempo de Cristo Jesus aqui e agora. Faça essa obra, não porque nós gritamos ou pedimos, mas porque tua palavra de ordem pode declarar e fazer essa obra hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Como eu creio. É a minha oração. Pelo sangue de Jesus eu oro. Os que creem, digam. Vamos louvar o Senhor e depois o pastor Henri faz o apelo. Glória a Deus, vamos cantar ao Senhor. O Senhor nos escolheu como povo dele, o Senhor nos escolheu baseado isso no Filho dele, em Cristo. E ele nos chamou e nos chama até hoje. Eu queria convidar você nesse momento. Talvez você não esteja vivendo conforme o texto que foi ensinado. Santo e irrepreensível, é preciso viver assim.
Quem ouviu o chamado de Deus vive assim. E talvez o chamado de Deus para você seja agora. Corrija essa situação na sua vida. Eu convido você a cantar essa canção que vai dizer que nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos atraídos pelo Senhor e nós respondemos a esse chamado de forma quebrantada. Enquanto você cantar, enquanto nós cantarmos, faça o seu acerto com Deus. Talvez você esteja percebendo que todas as vezes que você foi chamado foi apenas externo, mas ainda não houve um chamado eficaz. Talvez o chamado seja agora. É hora de dar uma resposta. É hora de dar uma resposta definitiva, uma resposta ressuscitada, uma resposta regenerada. Eu convido você a cantar então assim. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sim, Senhor, essa é a nossa resposta nessa noite. Nós nos apresentamos diante de Ti quebrantados por esse grande amor, porque recebemos uma vida que é imerecida. Declare: imerecida a vida, de graça recebi, sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, Ele me ressuscitou. Éramos mortos, condenados, mas pela cruz, aleluia. Mas agora pela O que? cruz eu fui. Ele nos ressuscitou. Ele nos reconciliou consigo. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz, o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Sem argumento você se aproxima, porque foi quebrantado por esse amor. Porque esse amor é impressionante. Impressionante é o seu amor, é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Declare mais uma vez. O quanto é fiel. Impressionante amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, por ter nos atraído à Tua presença, à Tua graça. E não temos argumentos. Quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
nova vida. Muito obrigado por este chamado que nos ressuscitou. Muito obrigado porque os nossos argumentos foram lançados no chão. Senhor, nós te glorificamos, te adoramos por tua obra em nossa vida, por esse amor que nos ressuscita dos nossos pecados, dos nossos delitos. Senhor, obrigado e te adoramos, te entronizamos, Senhor, em meio aos louvores e reconhecemos quem tu és e respondemos ao teu chamado conforme a tua palavra nos ensina. Quebrantado o seu amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos orar. Vamos orar e encerrar essa celebração agora. E nós vamos terminar a nossa transmissão, o nosso vídeo. E depois teremos alguns avisos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que já vimos nesse lugar aqui. Apenas o começo do que o Senhor tem para fazer nesses dias. E nós te agradecemos, Senhor, porque conforme vimos, tudo novo começa com o Senhor. Se hoje podemos celebrar uma nova vida, é porque o Senhor trouxe à existência essa nova vida. É porque o Senhor declarou: haja luz, haja vida. E agora temos vida, vida em abundância. E a nossa oração, Senhor, é que se alguém aqui ainda não vive essa vida, Senhor, que seja nesses dias, talvez agora mesmo, o momento de responder a este chamado. Que haja vida onde só havia morte. Que haja ressurreição onde realmente só havia pecado. Que haja perdão. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está fazendo nesse lugar. Trabalha nos nossos corações, trabalha nos adolescentes, nos jovens, nas crianças, nos adultos. Senhor, fala com o teu povo e que a gente saia daqui renovado. Que a gente saia daqui preparado para enfrentar os desafios dessa vida. E não apenas para enfrentar desafios, mas preparados para viver a missão que o Senhor nos confiou. Que a gente saia daqui para ser como o Senhor. Para que a gente saia daqui para expressar, para transbordar o teu caráter. Que não seja apenas um encontro agradável, dias interessantes, mas que sejam dias de ressurreição. Que sejam dias de tudo novo. Que onde a velha vida que seja agora transformada em tudo novo. E nós te agradecemos por esse momento em que já que aprendemos que é o Senhor que nos escolheu. E é o Senhor que nos chamou. Eu agradeço pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Elias. Continua dando, Senhor, instrumentalidade, inteligência. Continua dando espiritualidade para o teu servo, para que ele continue proclamando a tua palavra com fidelidade, Senhor. Esconda-o, Senhor, nas tuas santas mãos de qualquer adversidade, para que ele persevere até o final, conforme ele mesmo disse aqui. Que a perseverança é fruto da regeneração, é fruto do que o Senhor já fez antes por nós. E que haja então na vida do nosso pastor bênção sem medida para conduzir o rebanho do Senhor à primeira igreja batista de Campo Grande. Nós encerramos esse culto, essa celebração com gratidão e confiança de que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou antes da fundação do mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, senta.